Bom, hoje eu vou contar para vocês como que a família do amor nasceu. Há uns 10 anos atrás, eu preguei uma palavra com o título Experimentando Deus pelo Amor. Essa palavra, ela ficou no meu coração por um bom tempo. Já tinha experimentado desde a adolescência uma chamada de Deus e sempre pensei o que seria uma igreja desafiada a viver o amor de Deus. A passagem era do bom samaritano, onde ele socorre aquele homem que estava no meio do caminho, necessitado de ajuda. E pensei comigo que aquilo era um ato tão simples que poderia fazer parte da vida de uma igreja. Os tempos passaram e nós começamos, eu e minha esposa, a ouvir do Senhor que uma igreja estava por nascer. Nós relutamos com isso, né, amor? Por um bom tempo, mas recebemos várias palavras de Deus, a ponto de que pessoas sentaram na nossa mesa e falaram: tem uma igreja para nascer dentro de vocês. Em especial a vida do pastor Leandro Vieira, no momento que ele estava aqui, que ministrou numa escola que eu tinha aqui em Sertãozinho. Ele falou para mim dentro do carro: há um testemunho da igreja para ser levantado através da vida de vocês, porque o que eu vi naquela sala só dentro da igreja pode acontecer, só através da igreja pode acontecer. A partir daquele momento nós começamos a orar. Eu me lembro que recebemos essa palavra: há uma igreja para nascer dentro de vocês. E eu disse: não, nesse momento não. Relutamos por quase 6 meses, recebendo palavras, até que a minha filha um dia, ela estava brincando na sala, eu assistindo TV, e ela disse assim: pai, quando vamos começar a igreja? Eu olhei para ela e falei: igreja? Perguntei para minha esposa, né? Você falou alguma coisa de igreja para ela? Nesse período nós estávamos orando e ela disse assim: não disse nada. Ela ouviu alguma coisa e eu voltei as atenções para ela e disse: filha, quem te falou de igreja? Ela fez assim e aquilo começou a nos chamar a atenção. E quando recebemos a palavra, essa pessoa que estava usada por Deus disse assim: então Deus vai te perseguir. E eu fui, acho que petulante demais, disse: então acho que ele tem que começar agora. E ele começou. E daí foi, irmãos. Foram várias experiências até que essa mulher aqui, maravilhosa do meu lado, disse: vamos começar essa igreja? E 13 de janeiro de 2019, iniciava-se a família do amor na garagem da casa do pastor Fábio, pastora Leila. Eu me lembro da nossa primeira conversa, né, oficial, que iríamos começar esse trabalho. Você lembra, amor? Nós estávamos em Ribeirão Preto, no fast food, e o pastor Carlos falou: nós vamos começar. E eu lembro que na hora nós ficamos assim muito entusiasmados, né, e animados com tudo isso. E eu virei para ele e falei: e aí, como que vai ser? Ele falou: o Senhor me deu uma direção para começarmos com aquelas ovelhas perdidas, aquelas que perderam ou que abandonaram a sua fé. E eu falei: sério? Não dava pra gente começar ali no evangelismo, começar com novos convertidos? Ele: não, o Senhor me deu uma palavra, né? Então nós vimos que o Senhor já tinha direcionado o propósito dessa igreja, dessa família, né? Que era para alcançar essa cidade, mas para alcançar pessoas que às vezes tivessem sido feridos, né, no meio da igreja, estivessem machucados, né? E nós vivemos isso, né? E o Senhor começou a fazer isso no nosso meio, transformando pessoas, trazendo pessoas de volta para o Senhor, pessoas restauradas nos seus sonhos, nos seus propósitos, nos seus chamados. E nós vimos o Senhor movendo em tudo isso. Então eu acredito que o nosso chamado para essa cidade inicial foi isso, sabe? Trazer de volta a esperança para aqueles que já estavam realmente sem vida, né? Que estavam ali frios espiritualmente, que estavam necessitando de um pastoreio e de um cuidado. E nós vemos que algo que foi muito marcante no nosso chamado, que é o próprio nome da igreja fala, né, na questão da família, é restauração de lares. Às vezes muitas pessoas imaginam que uma igreja vai começar, né, com evangelismo na rua, que vai começar com projetos sociais, mas o Senhor nos deu um chamado bem específico na questão de restauração dos lares. Então nós vimos famílias sendo restauradas, não só casamentos, mas princípios e valores, sabe?
mulheres desejando ter mais filhos, mulheres tendo o prazer de cuidar dos seus lares, mulheres tendo o prazer de cuidar de cada detalhe do lar, da família, homens assim se empenhando mais para poder exercer ali a paternidade. Então nós vimos lares sendo restabelecidos com padrões e princípios estabelecidos pelo Senhor, e que muitas das vezes o mundo acaba tirando isso de nós. Então eu acredito que a nossa vocação tem sido muito vivenciada dentro dos lares de forma natural, com pessoas comuns como nós somos, lares comuns que têm servido ao Senhor e que têm experimentado ainda mais da parte do Senhor. Cinco anos se passou, estamos aqui na família, o Senhor tem nos abençoado muito. Amém. Como pastores, como esposo, o Senhor tem acrescentado grandes coisas em nosso meio. Lembro-me do primeiro culto, na nossa casa, onde estava um calor intenso. Quando era um calor, era uma chuva, mas estávamos lá honrando, felizes, louvando o Senhor. E o Senhor tem enviado e tem acrescentado vidas no meio da igreja. Estamos aqui agora, já se passou 5 anos, felizes porque o Senhor tem acrescentado em nosso meio. Temos vivido e experimentado grandes coisas que o Senhor tem gerado no meio da igreja. Pessoas sendo restauradas, casamentos sendo edificados, filhos sendo cheios da presença do Senhor, e isso tem sido muito gratificante para nós como igreja, como homem, como mulher. Temos crescido e o Senhor tem acrescentado grandes coisas. O Senhor tem gerado vida em nosso meio, o Senhor tem gerado comunhão, o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. E eu espero que durante esse ano que irá ainda, o Senhor possa acrescentar em nosso meio. O Senhor tem trazido almas que estão sedentas pela presença dEle. E isso é muito gratificante, é muito poderoso para nós como igreja. Nós estamos edificando algo para o Senhor. O Senhor é o arquiteto de todas as coisas. Nós somos os construtores, estamos construindo algo sobre o que Ele deixou. E Ele deixou família. O Senhor, Ele ama família. O Senhor, Ele constrói tudo sobre família. Que nós possamos construir isso, uma base sólida, nós possamos continuar gerando vida em nossos filhos, que nós possamos continuar gerando vida em nossos irmãos. Espero que isso possa continuar cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Nós entendemos que a salvação, ela tem os seus frutos que o Senhor quer nos dar. E um dos seus frutos e dos seus principais frutos é criar para Deus uma família. Isso foi o que o nosso Senhor Jesus, Ele faz. Ele nos reconcilia com o Pai. E nós estamos vivendo isso hoje na igreja. Reconciliando a família por inteiro, reconciliando seus princípios e as suas posições, o homem na sua posição, a mulher em sua posição, os filhos em suas posições. E os serviços da igreja estão envolvidos nessa visão, onde nós temos a palavra como princípio, como aquilo que nos guia. As crianças da nossa igreja, elas estão vivendo este momento muito precioso, onde elas têm a palavra de Deus. E hoje um dos maiores trabalhos que nós temos na igreja está envolvido a família Kids, que são as crianças. E através deste trabalho nós envolvemos toda a igreja. Toda a igreja, ela tem os seus olhos voltados para as crianças, que é o nosso tesouro, e nós não enxergamos nosso tesouro como algo para o futuro, mas nós vemos eles no presente. Nós queremos que eles estejam neste momento, neste tempo exato, vivendo o que deve ser vivido, vivendo uma palavra, vendo o que é correto diante de Deus e diante dos homens. E é essa a visão que nós temos, que as nossas crianças, elas cresçam diante dos homens e também diante de Deus. Nesses 5 anos, nós vimos que Deus fez muitas coisas boas. Famílias renovadas, crianças renovadas, projetos tão lindos e tão maravilhosos que se iniciaram, que cresceram, que não está só nessas paredes, mas eles estão alcançando outros lugares. E nós
queremos ver mais dessa igreja. Uma igreja que não fica somente aqui, mas uma igreja que seja para a cidade, mas que ela não perca os seus princípios. Que as pessoas, ao olhar para nós lá fora, elas possam ver e testemunhar da nossa fé e da nossa comunhão. Esses últimos 5 anos foram anos incríveis. A minha expectativa e fé para esse próximo ano é maturidade. Mais maturidade no nosso meio, mais conhecimento de Cristo. Nesses últimos 5 anos, Deus fez grandes coisas, mas os próximos que virão, cremos, acreditamos que serão melhores ainda.